Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de corrosão sob tensão em meios cáusticos, a também reconhecida fragilização cáustica dos materiais. Vou apresentar um pouco da descrição do dano, os materiais afetados, os fatores críticos e bem como também a aparência do dano. No final do vídeo eu vou fazer uma abordagem mediante gráfico a fim da detecção dos materiais mais suscetíveis a essa ocorrência de falha. Mas antes de tudo eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ativarem o sininho das notificações e, caso gostem do vídeo, dê uma curtida para dar aquela força no canal. A corrosão sob tensão em meios cáusticos é um mecanismo de dano que se dá pelo trincamento da superfície de materiais, equipamentos, tubulações, quando expostos a meios cáusticos, principalmente nas regiões adjacentes às soldas, quando estas não tratadas termicamente. Os materiais mais suscetíveis a esse mecanismo de dano são os aços de carbono, os aços inox série 300, os aços austeníticos e os aços de baixa liga. As ligas de níquel são mais resistentes, são menos suscetíveis a esse mecanismo de falha. A suscetibilidade a essa fragilização cáustica, ela é diretamente relacionada a três fatores. Primeiro, a concentração cáustica propriamente dita, no meio no qual o material está inserido. Entende-se como soluções cáusticas, o hidróxido de potássio, o hidróxido de sódio. Quanto maiores essas concentrações, compatibilizadas com maior temperatura e maiores tensões trativas sejam tensões trativas propriamente ditas aplicadas como esforço ao determinado componente do seu equipamento, da sua tubulação, da sua estrutura, como bem também tensões residuais de fabricação, principalmente de soldagem e também de trabalhos a frio no material. Esses três fatores compatibilizados, eles podem aumentar a suscetibilidade e a severidade também da sua falha por fragilização cáustica. E não necessariamente grandes concentrações no meio de processo desencadeiam a falha. Muitas das vezes, uma concentração localizada de meio cáustico pode induzir naquela determinada região o mecanismo de dano do determinado material de análise. Geralmente, para a ocorrência desse mecanismo de dano, as tensões trativas tratadas geralmente aproximam-se da tensão de escoamento, mas isso não é regra, pode acontecer em valores inferiores à tensão de escoamento. E nesse caso, o tratamento térmico de alívio de tensões é um bom método de prevenção a fim de se evitar esse problema, no caso quando o seu componente, sabidamente, vai estar sujeito a concentrações de meios cáusticos e também ao ataque de uma temperatura elevada. A determinada faixa de temperatura, sendo maior, ela é de extrema relevância quanto à aceleração da sua falha no material. Quanto maiores as temperaturas, mais acelerado se torna o seu dano, o seu trincamento nessa superfície do material, que pode se estender desde a superfície e atravessar toda a espessura do determinado componente, material e bem como equipamento. Em relação à aparência do dano, ele normalmente acontece paralelamente a cordões de solda no metal de base, mas não só restrito a essa região, ele também acontece na zona termicamente afetada e também no metal de solda propriamente dito. Ele apresenta aspecto alvo, muitas das vezes de trincas, como teia de aranha, que elas também representam concentradores maiores de tensão. Nos aços de carbono, se feito um exame metalográfico de um corpo de prova daquela região afetada, tem um aspecto alvo através de trinca intergranulares. E no caso dos aços inoxidáveis série 300, austenísticos, essas trincas geralmente são transgranulares. Com relação à prevenção a esse mecanismo de dano, quando materiais, tubulações, estruturas, equipamentos expostos a meios
com representatividade cáustica e principalmente associados a temperaturas consideráveis, os aços liga ricos em níquel são os materiais mais indicados para essa aplicação. Os aços carbono são os mais frágeis, mais suscetíveis à ocorrência dessa falha. Os aços carbono, quando tratados termicamente para alívio de tensões, incluindo-se as suas soldas, eles tornam-se mais resistentes que os aços carbonos convencionais. Os aços inoxidáveis série 300, austeníticos, em geral, eles têm maior resistência à corrosão sob tensão em meios cáusticos do que também os aços carbono convencionais de uso na indústria de processo. Agora eu vou apresentar um gráfico com a indicação, basicamente, de 3 grupos de materiais quando na aplicação de serviços cáusticos, em função da concentração deste meio cáustico e das temperaturas, divididos em ligas de níquel, aços carbono tratados termicamente e bem como os aços carbono propriamente ditos. Eu vou mostrar esse gráfico e vou explicando as suas zonas e as suas aplicações nos usos comuns. Nesse gráfico, nós temos aqui apresentadas 3 regiões de materiais em função da temperatura e da concentração cáustica. No caso, uma concentração de NaOH por percentual em peso. Nós temos aqui 2 ordenadas, uma ordenada à esquerda de temperatura em graus Fahrenheit e uma ordenada de temperatura à direita em graus Celsius. E a abscissa do percentual em peso da solução cáustica. A solução cáustica variando de 0 no gráfico até 50 percentual e a temperatura, vamos adotar a temperatura em graus Celsius, indo da faixa negativa ao 0 grau, 25 graus, 50 graus Celsius, 75 graus Celsius, 100 e 125 graus Celsius. A área A sobre essa curva está representada pelos aços carbono, quando não necessário alívio de tensões. Você observe que, por exemplo, para um percentual de 40% de solução cáustica a 25 graus Celsius, quando a temperatura de operação do componente, do equipamento, esse material está bem enquadrado à resistência à corrosão sob tensão em meio cáustico. Contudo, este mesmo aço carbono, num percentual de 40% em peso, se fosse submetido a 130 graus Celsius, ele não estaria bem indicado para este serviço. Temos também aqui a área B, a área D de dado, representada essa área cinza aqui, compreendida entre essas duas curvas, dos aços carbono com alívio de tensão pós-solda e bem como das suas soldas, Quanto à curva mais superior ao aço carbono, ele é mais resistente às temperaturas mais elevadas. Por exemplo, na mesma concentração de 40% de solução cáustica, por exemplo, 75 graus Celsius, esse material com alívio de tensões estaria bem enquadrado ao processo. Contudo, a 130 graus Celsius também, esse material da faixa cinza, a área D de dado, estaria mais suscetível a esse mecanismo de dano. E ainda, nesse mesmo gráfico, temos a área C de casa, de aplicação de ligas de níquel, consideradas nessa região. Você percebe que a curva mais superior, então, são materiais que, sujeitos a concentrações elevadas de percentual cáustico, compatibilizados a elevadas temperaturas, ele tem maior resistência. A 40% de concentração de solução cáustica e, no caso da mesma temperatura exemplificada de 130 graus Celsius,
esse material de liga de níquel, predominantemente liga de níquel, estaria bem enquadrado ao serviço na alta temperatura. Então esse gráfico demonstra claramente que, em função das concentrações cáusticas e elevações de temperatura, os ácidos de carbono são menos resistentes à corrosão por meio cáustico do que os ácidos de carbono com tratamento térmico de alívio de tensões, e esses ácidos de carbono com tratamento térmico de alívio de tensões são menos resistentes do que os ácidos ligas ricos em níquel. Então, nesse vídeo, eu busquei falar do mecanismo de dano em materiais por fragilização cáustica, quando materiais expostos a tensões trativas, meio cáustico e elevadas ou representativas temperaturas, a sua falha, seus fatores críticos, os materiais mais suscetíveis, as suas formas de prevenção e aparência do dano. E, por fim, eu fiz uma ilustração mediante análise de um gráfico, fazendo uma comparação entre os materiais mais e menos resistentes a esse tipo de dano. Espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.